Definitivamente o empate em 1-1 do Internacional contra o Grêmio na Arena não agradou as pessoas do bastidor do Inter. Dentro do vestiário, os jogadores, a comissão técnica, a direção, ninguém saiu muito satisfeito da Arena, pelo resultado e também pelo desempenho que o Inter apresentou dentro de campo. O técnico Roger Machado explicou aquele que para ele foi o principal erro que a sua equipe cometeu durante a partida: ceder ao time de James Freitas o estilo da partida e a característica que o jogo teria desenhado para si. Entretanto, Roger saiu em defesa de seus jogadores, tanto do ponto de vista de algumas individualidades, como também do ponto de vista coletivo, e avisou: a sequência de jogos não vai permitir ao Inter jogar bem sempre. E a sequência que aponta 17 jogos nos próximos 60 dias, 45 dias por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Roger também falou sobre o ímpeto dos jogadores, algo que foi bastante criticado, principalmente em relação ao primeiro tempo, e sobre a arbitragem, muito reclamada por parte de dirigentes gremistas que apontaram o pênalti não marcado em cima de Aravena como um erro capital do confronto. Na zona mista, os jogadores falaram a respeito da sequência de jogos e do erro que o Inter cometeu. Faltou botar a bola no chão. Enquanto isto, Antony explicou o lance do gol que abriu o placar para o Grêmio. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 19 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Obviamente, o mais importante é o jogo. O Inter ficou no empate 1-1 contra a equipe do Grêmio. Empate que foi frustrante de alguma forma pelo resultado, pela expectativa e pelo desempenho também do Internacional. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei segundos depois do árbitro apitar o fim da partida. É só conferir para saber quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram as boas e as más notícias da atuação colorada. Mas eu já quero repercutir o vestiário após esse confronto. O técnico Roger Machado, na entrevista coletiva, explicou aquele que, na visão dele, foi o principal erro que o Inter cometeu no jogo. De acordo com o Roger, o Inter deixou o Grêmio impor a característica da partida. O Grêmio estabeleceu uma estratégia de confrontos físicos e um jogo de transição. Ao Grêmio não era interessante que o jogo segurasse, que a bola começasse a rodar, um jogo de troca de passes. Não, o Grêmio fazia um jogo muito direto, de muitos embates físicos e de muita transição. E na visão de Roger, o Inter cedeu esse estilo de jogo para o Grêmio e teve dificuldades para colocar a bola no chão, em especial na primeira etapa. No segundo tempo, quando o Inter começou a colocar a bola no chão, o time evoluiu, ganhou espaço, marcou o gol de empate. Na visão de Roger, um tempo para o Grêmio, um tempo para o Inter, empate acabou ficando justo assim que ele viu o clássico Grenal de número 447, tá? O Roger, em algum momento da entrevista, e claro que as perguntas elas eram em um tom diferente, porque o Inter não apresentou um grande nível de atuação como apresentou em outros momentos, e o Roger até se incomodou em alguns momentos com o tom dessas perguntas. E ele chegou a dizer: gente, eu não estou entendendo o porquê dessas perguntas e eu vou avisar, o Inter não vai jogar bem sempre, em especial com esta sequência de jogos. E o Roger bateu muito nessa tecla da sequência de jogos do Internacional por Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, como um elemento importante para que o desempenho da equipe ele caia às vezes, tá? E ele disse: a gente não vai jogar bem em todas. 20 jogos em 2 meses. A gente não vai poder ter a possibilidade de negociar em alguns momentos e ter os melhores sempre, porque vai pesar. Faltam 13 jogos da sequência. E aí o Roger, em muitos momentos, justificou uma possível queda de desempenho, que ele não enxerga, mas uma possível queda de desempenho justamente a essa sequência de jogos, tá? Um outro ponto que foi colocado para o Roger na entrevista coletiva foi sobre o Grêmio ter entrado mais interessado do que o Inter na primeira etapa, o mais ligado do que o Inter na primeira etapa. O Wesley, atacante do Internacional,
falou sobre isso no intervalo, por exemplo, dizendo que o Grêmio entrou um pouco mais ligado do que o Inter. E o Roger discordou. Disse que ele viu o time dele interessado, ligado, concentrado em campo, e que essa pode ter sido uma percepção muito pessoal do Wesley, mas que ele não acha que o Inter tenha empatado o jogo, ou tenha jogado menos em função de um desinteresse, de uma desconcentração. Não, entendeu que o Inter entrou com a postura que tinha que entrar e por uma questão tática, estratégica, acabou em algum momento sendo superado pelo adversário. O Roger entende que no primeiro tempo o Inter teve essa maior dificuldade. É claro que o assunto do vestiário pós-Grenal também foi arbitragem, né? Principalmente do lado do Grêmio, e o Matheus Dávila está trazendo no Diário do Grêmio KTO todas as reclamações que vieram do lado gremista. E o Roger falou sobre isso. E o Roger adotou um tom meio paralelo em relação à discussão da arbitragem do Braulio Machado. Ele foi perguntado sobre o pênalti não marcado em cima do Aravena. E o Roger não disse que aquilo não é pênalti, mas ele disse que entende que o árbitro não marcou em função do critério que o árbitro estabeleceu durante todo o jogo, não marcando faltas, deixando o jogo correr, e o Roger disse, pelo critério que o Braulio estabeleceu durante o jogo, seria muito estranho se ele marcasse aquele pênalti. Na visão do Roger, então, houve um equívoco em relação ao critério do Braulio durante toda a partida, mas como ele estabeleceu aquele critério, ele não deveria ter marcado o pênalti, mas voltou a falar sobre um pênalti não marcado em cima do Fernando no Beira-Rio na partida contra o Palmeiras, né, que o Richard Rios levanta demais a perna, quase atinge o rosto do Fernando. O pênalti não marcado em cima do Rogel contra o Fortaleza, né, que foi um pênalti claro que o Davi Luiz chuta a cabeça do Rogel, e o Roger entende. Esses lances são claros. O lance do Grenal é uma questão de critério e que, pelo que o Braulio estava adotando, na visão do Roger, não deveria ter sido pênalti, tá? Um resumo do que o Roger falou na entrevista coletiva após o jogo. O Bryan Aguirre foi questionado na zona mista sobre o lance, né? E ele disse que entendeu que não foi pênalti, que ele foi na jogada de maneira limpa, ele encostou no Aravena, encostou o corpo para não deixar o jogador chegar, mas que não entendeu que foi de uma maneira faltosa e acha que o árbitro acertou nesse ponto e que o árbitro, inclusive, teve a possibilidade de conferir no VAR e viu que, de fato, não foi pênalti. O Aguirre bateu na tecla de que entendeu também que a marcação da arbitragem ela foi correta. O Fernando e o Alan Patrick, primeiro o Fernando e depois o Alan Patrick, eles foram em uma linha muito parecida com a do Roger em relação à análise do jogo, tá? E isso eu achei interessante. Os dois disseram que o Inter errou em não colocar a bola no chão e que o jogo ficou muito apressado em determinado momento, que prejudicou o Internacional e o desempenho do Inter na partida, que quando o Inter colocou a bola no chão, as coisas começaram a acontecer melhor. E o Inter entendeu que este foi o seu erro na partida contra o Grêmio, deixar o jogo ficar muito corrido, muito direto. Fernando e Alan Patrick entenderam isso e falaram sobre isso na zona mista após o Grenal. E o Antony comentou o lance do gol do Grêmio, onde há uma falha do Antony, um gol contra, inclusive, do Antony, tá? Que no primeiro momento a arbitragem até deu gol pro Kiki Oliveira, mas tem grandes chances de dar o gol contra para o Antony. O Antony disse que, ao ver o jogador livre, ele correu para tentar o mais rápido possível defender a meta, e aí ele não viu que o chute ia para fora, a bola acabou batendo nele, entrando, e entendeu como uma infelicidade. Não considerou uma falha exatamente, mas uma infelicidade. Entendeu o Antony, que falou sobre o gol, enfim, a bobeira que deu naquele momento ali no gol do Grêmio, que abriu o placar no Clássico Grenal. Depoimentos importantes da zona mista que constroem mais ou menos do que o Inter entendeu em relação a esse empate. O Inter não saiu satisfeito do empate, tá? O Inter entendeu que errou na estratégia ao enfrentar o Grêmio, na sua postura ao enfrentar o Grêmio, por não ter segurado mais o jogo, não ter tocado mais a bola, e entendeu que isso foi crucial para que o Inter não conseguisse uma vitória, que seria muito importante para a tabela neste Clássico Grenal, tá? Por último, repercute muito a fala de Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, ao ser perguntado sobre aquela declaração polêmica que ele havia dado em um evento privado, de que no próximo Grenal o D'Alessandro iria apanhar na arena. Ele foi questionado sobre isso depois do Clássico Grenal. E o Guto disse, olha, o D'Alessandro estava aqui, não chegou perto de mim, eu não cheguei perto dele, é assim que tem que ser, tá tudo bem. Quando eu falei
que ele iria apanhar. Eu disse que ele iria apanhar dentro de campo, foi no sentido figurado. E digo mais, ele não apanhou por causa da arbitragem. Foi o que disse o Guto Peixoto. Disse que o D'Alessandro só não apanhou dentro de campo, que o Inter não perdeu o Grenal, por causa do árbitro. Foi a resposta definitiva agora em relação àquela polêmica que se estabeleceu do Guto Peixoto ter falado em relação ao D'Alessandro, que o D'Alessandro iria apanhar na arena. O dirigente do gremista respondeu sobre isso na zona mista do Estádio Tricolor. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? É o primeiro Grenal do ano que eu não acerto o resultado, tá? Algo de errado está comigo. Eu apostei 3-1, eu até acreditava nessa possibilidade do empate 1-1, tá? Mas eu coloquei 3-1. Errei. Mas tem jogos pra você jogar na KTO nesse domingo. Tem Juventude e Mirassol, 11 horas da manhã. Tem Galo e Botafogo, às 4. Tem São Paulo e Santos, às 4. Clássico Sansão. Joga na KTO com responsabilidade. Um site pra você se divertir, proibido pra menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!